E agora, esporte? O que é que a gente pode esperar desses longos meses em 2025? Roda a vinheta que a gente tem muito assunto para falar com vocês. Vamos nessa. Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda. Vamos para mais um vídeo e um vídeo assim com muitas perguntas que precisam ser respondidas pela gestão do esporte, que é a principal responsável pelo ano de 2025 constrangedor. Para quem ficou off, né, nas últimas horas aí, na última segunda-feira também, enfim, a gente está gravando esse vídeo na terça-feira, um dia depois do esporte perder por 2-0 para o Juventude e colocar mais um tijolo na pífia campanha que faz na Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas 3 pontos conquistados em 36 disputados. Eu vou falar isso todo o vídeo, porque assim, é uma aberração. Enquanto o cenário não mudar, esse vídeo aqui, essa premissa de 3 pontos em 36 vai ser sempre tema do vídeo, porque a gente não pode deixar isso passar despercebido, não. Então, peço para você que chegou até aqui se inscrever no canal, se ainda não está inscrito, deixar o like, claro, compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar a nossa cobertura diária do esporte. Esporte que desembarcou no aeroporto do Recife nesta terça-feira, desembarque tranquilo, pelo que a gente tem de informação, nada se ensaiou um protesto de possíveis organizadas, enfim, mas não há nenhum registro disso. E o clube inicia nesta quarta-feira a preparação para o jogo de domingo contra o Botafogo às 5h30 na Ilha do Retiro, em busca ainda da sua primeira vitória no campeonato. Mas não queria falar por agora desse jogo do domingo, a gente tem muito ainda a falar sobre isso, mas eu queria falar, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, e trazer uma pergunta que está na thumb desse vídeo e também no texto, que é a seguinte: e agora, esporte? E agora? Porque o cenário, hoje é dia 15 de julho, o esporte, repito, tem 3 pontos conquistados em 36 disputados. É o lanterna do Campeonato Brasileiro, o único clube que ainda não venceu no campeonato, faz a pior campanha sob qualquer recorte que você queira analisar, seja da história do clube, seja da história do Campeonato Brasileiro. De 400 times que disputaram o Campeonato Brasileiro de pontos corridos desde 2026, este esporte de 2025 é o pior de todos. Isso é uma mancha histórica que já está na gestão do clube, que não muda. Independentemente do que acontecer daqui para frente, se um milagre acontecer e esse time conseguir escapar, mesmo assim, essa mancha histórica de ter sido o pior de 400 times por 12 rodadas, não muda. Por 12 jogos, né? Porque o Sport tem uma rodada a menos. O Campeonato Brasileiro está na 13ª rodada. E aí, nessa foto, a gente tem alguns dos rostos, né, que simbolizam, mas o principal deles, na minha opinião, e não é todo mundo, é a do presidente do clube, do presidente Yuri Romão. E, assim, o que é que o Sport fez esse ano com seu planejamento? O 2025 do Sport, eu falei isso no pós-jogo de ontem, mas estou aqui trazendo de novo. É um manual que precisa estar em exemplos em vários clubes. Se a gente não quer ser rebaixado, a gente precisa fazer tudo diferente do que esse clube fez. Porque o Sport de 2025, de janeiro até julho, aliás, de dezembro do ano passado até julho, ele é tudo do que um clube não deve fazer, ainda mais na Série A de Campeonato Brasileiro. O Sport, o departamento de futebol do Sport, o que é a condução desse departamento de futebol do Sport, pelo amor de Deus. O Sport passou por uma mini reformulação do departamento, né? Saíram o Guilherme Falcão, então vice-presidente, André Figueiredo, então executivo de futebol, saiu o gerente de mercado também, enfim. Chegaram peças, vocês estão vendo aí o Henrique Ambrogini, que é o diretor-geral, e o Thiago Gasparino, que é o executivo de futebol. E aí, neste dia da foto, da apresentação,
ficou dividido que Henrico Ambrogini cuidaria das finanças do departamento e Thiago Gasparini cuidaria da parte de campo, ou seja, gestão de elenco e, claro, de contratações. Então, o foco naturalmente vai para Thiago por conta dessa divisão. E aí, eu deixo uma pergunta aqui: o que é essa janela de contratações do Sport? O Sport voltou após mais de 40 dias para um jogo contra o Juventude, que era um adversário acessível, que joga o mesmo campeonato do Sport. Na verdade, o Sport não joga campeonato nenhum hoje, né? O Sport, até falei no vídeo de ontem, é café com leite. Mas o Juventude é um time que briga para não cair também. Então, é um jogo de possibilidades. E a partida se mostrou. O Juventude não é um time bom tecnicamente, mas é um time que luta, tem alguma coisa que o Sport está longe de ter. E o Sport simplesmente tinha como reforços disponíveis para o jogo o goleiro Gabriel Vasconcelos, o volante Pedro Augusto e o lateral esquerdo Kevinson. Como um clube que tinha 3 pontos em 33 chega para o jogo nestas condições, com um banco cheio de meninos? O que é isso, pelo amor de Deus? E aí, naturalmente, o foco vai todo para o departamento de futebol. Thiago Gasparini, executivo de futebol, Henrico também, que é o diretor-geral do departamento, embora na coletiva de apresentação tenha se falado que ele ficaria cuidando mais da parte das finanças, e, obviamente, quem está acima deles, que é o presidente do clube, Yuri Romão. O que é essa gestão de futebol? Pelo amor de Deus. Se alguém chegar na Terra, alguém que viajou em janeiro e passou esse tempo todo sem notícias e desembarca hoje querendo saber quem é a direção do futebol do esporte, e ele lê as últimas notícias, ele acha que ainda é Guilherme Falcão e André Figueiredo, porque o discurso de profissionalismo, de modernidade, de fazer diferente, não se sustenta na prática. Não vai para lugar algum, porque o discurso é muito diferente da prática. Não tem clube, não tem como o clube plantar A e querer colher B. O Sport plantou A e está colhendo A, está colhendo tudo o que plantou. Essa campanha do Sport, ela é didática. Não é surpresa. O Sport planta, está colhendo justamente aquilo que ele plantou. Futuro, a gente está vendo um movimento muito grande por renúncia do presidente do clube, Yuri Romão. Movimento partindo de várias alas da torcida, sobretudo em redes sociais. O jogo de domingo contra o Botafogo será um termômetro importante, na minha opinião. Se o estádio todo, se bater no estádio essa questão de renúncia, a tendência é aumentar, porque a tendência é que o Sport apanhe muito ainda nesse campeonato. E aí, o presidente do clube já sinalizou, inclusive em entrevista aqui pra gente, no nosso canal, que não iria renunciar, isso há 2 meses, mas eu não sei como esse cenário ficaria, com a pressão atingindo um patamar que ainda não atingiu. Verdade seja dita. Porque Yuri, em meses anteriores, já pegava muito a questão da gestão administrativa, mas eu repito o que eu coloquei no Twitter ontem. Não existe boa gestão administrativa com o time tendo 3 pontos conquistados em 36 disputados na lanterna do Campeonato Brasileiro e afundado sem qualquer perspectiva. O Sport é um clube de futebol. O Sport é um clube de futebol. Se o futebol do Sport vai mal, tudo está mal. A gente não pode achar que o futebol tem um peso menor, não. O futebol é determinante. O futebol é predominantemente o que mais importa no clube. E se o futebol está errado, a gestão está errado. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Não existe boa administração com o clube afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro. Não existe. Não existe. Isso aí é um discurso de quem não valoriza o futebol. Se o esporte fosse um supermercado ou alguma coisa assim, uma financeira, poderia ser. Acho que o que mais importasse seriam números de finanças. Mas não é. O esporte é um clube de futebol. As finanças precisam estar bem para o futebol estar bem. Então, a partir do momento que o esporte investe quase 57 milhões de reais nesta temporada, vou mudar a palavra. Investe não. Derrama 57 milhões em reforços na temporada e o reflexo é de um time que tem 3 pontos conquistados em 36, a gente não pode achar isso uma boa gestão. Não tem como. É impossível.
É impossível assim, de verdade. Essa conta não fecha. Essa equação não fecha. Se alguém puder, por favor, me explicar como essa equação fecharia, por favor. Alguém do clube aí, meu número está disponível, aí a maioria do clube sabe. Então, por favor, se também quiser uma live aqui, uma entrevista, sinta-se à vontade. Mas, assim, na minha opinião, é impossível essa conta fechar. Essa conta não tem como fechar. Não é como se o esporte e o futebol do esporte estivessem indo mal. O futebol do esporte é uma catástrofe. É uma catástrofe, assim, sem precedentes. Eu tenho 25 anos. Outros torcedores aí têm 50, 40, 60. E garanto que ninguém nunca viu uma situação dessa. São 12 jogos com 9 derrotas e 3 empates. É uma situação jamais vista. Eu falei, o Sport é o pior dos 400 times que disputaram o Campeonato Brasileiro e tiveram início assim. Então, não tem como isso ser uma boa administração financeira. Não sei se Yuri vai renunciar. Eu acredito que não. Acredito que para ele renunciar, teria que ser uma pressão assim. Enfim, teria que acontecer algo que não aconteceu ainda. E eu particularmente, não acredito na renúncia de Yuri, não. Mas eu acho que ele poderia tentar ficar menos isolado. Pelo menos essa percepção que eu tenho de fora. E, assim, tentar chamar lideranças aí do clube, enfim, de grupos, tentar fazer alguma coisa para ter o mínimo de dignidade nessa campanha aí, de ajudar. Porque, enfim, não adianta ficar isolado achando que fez tudo certo, feito acharam durante boa parte da temporada, se o reflexo é esse do campeonato. Então, assim, não dá para ficar somente nessas condições, não. Acho que é importante tentar algum movimento novo. Acho que isso vai acontecer? Sinceramente, acho que não. Acho que isso não vai mudar, não. Vamos seguir acompanhando para ver. Mas eu acho que é tentar chamar, trazer gente para perto aí. Trazer gente para perto que queira ajudar o clube de alguma forma, porque do jeito que tá, eu não falo nem só da queda, mas o esporte tá indo para um buraco assim. Falei ontem, é um poço sem fundo. É um poço sem fundo, tá? Então, queria agora passar para outra parte desse vídeo aqui, que é importante, que é o elenco. É um elenco que não responde. É um elenco que não responde, independentemente de formação de treinador. É um elenco que, acho que eu falei do jogo contra o Ceará, isso parece aquela. Você tenta fazer um suco no liquidificador, não sai mais nada. Não sai mais nada. E é óbvio que esse elenco deveria ter sido reforçado de forma substancial. No auge, assim, de pensamentos um pouco mais otimistas, eu pensei, pô, o Sport vai para a parada, tem aí um mês, pô, deve ter contra o Juventude pelo menos uns 6, 7 reforços aí, já no time titular, com o Daniel Paulista, com outra cara. Mas não, o Sport simplesmente tinha Matheus Alexandre, Cariú, Chico, paciência. Não tem como esse elenco responder. Esse elenco não vai para lugar algum. Assim, não vai. Aliás, está indo diretamente para a Série B. Então, assim, é um elenco pouquíssimo capaz. Já está provado isso. Eu até falava que não acreditava que esse time era tão ruim para ter somente 3 pontos conquistados. Eu ainda acho que deveria ter um pouquinho mais, mas eu já não acho que tem um pouquinho de qualidade a mais do que eu imaginava. Não acho, não. Realmente é um dos piores elencos da história do esporte. Tem uma suposta técnica, mas não há. Não há encaixe, não há nada. É um elenco assim completamente fragilizado em todos os aspectos. Moral, técnica, emocional, não sai nada. Não sai nada. Então, para o jogo contra o Botafogo, eu espero sinceramente que o Daniel Paulista coloque todos os reforços que ele tiver disponíveis como titular. E aí eu falo o Ignacio Ramírez, já no lugar do Paciência, o Mateuzinho, que foi anunciado também no lugar do Lucas Lima ou do Sérgio, trazer o Atêncio, tentar um quarteto assim com o Atêncio, o Mateuzinho, Barleta e o Ignacio Ramírez, e aí Zé Lucas e Rivera, é uma possibilidade. O Sport precisa tentar alguma coisa diferente. Não dá para seguir apanhando semana após semana com o mesmo esboço de time titular, com Lucas Lima, com Sérgio Oliveira, com Paciência, com Chico, com todos eles como titulares. Não. É importante mudar. Assim, assim, obviamente, ele não é o único culpado dos problemas defensivos do Sport. Mas, assim, Chico, que sempre foi um zagueiro muito questionável, independentemente da série que o Sport jogava,
seja na Série A ou Série B. Chico simplesmente tem 12 jogos como titular na Série A. Dos 12 jogos que o Sport jogou na Série A, Chico foi titular em todos. É um reflexo muito grande. E o clube simplesmente não trouxe nenhum zagueiro até agora. E aí a gente tem que voltar para os outros 3 membros da foto anterior. Henrique Ambrogini, Yuri Romão e Thiago Gasparino. Por que não houve? Cadê um zagueiro para o clube? Pelo menos Daniel Paulista tem uma opção de mudar a zaga. Difícil, né? É difícil. Não tem como você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu estou batendo muito nessa tecla. Não dá. Simplesmente não vai ter respostas. Esse elenco, para mim, o teto dele esgotou no jogo contra o Mirassol. Ali o Sport deveria ter iniciado uma reformulação pesada, que começou a fazer tardiamente, liberando Dalbert, Antônio Carlos, Lucas Cunha, enfim. Deveria ter feito isso ali, depois do jogo contra o Mirassol, porque Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini, por exemplo, estavam aqui já. Então já poderiam ter tocado ali liberação de atletas e ter contratado pesado. O Sport nem deu um all-in pela permanência e nem cortou gastos. O Sport simplesmente foi trocando gastos. Trouxe jogadores aí, apostas para essa sequência aí. O mercado, na minha opinião, é suficiente para o que o Sport precisa. É claro que Inácio Ramírez pode fazer gols aí, ser uma espécie de Verratti do Sport, ao que Verratti foi em 2023 para o Vasco. Mateuzinho também encaixar muito bem, enfim, Pedro Augusto encaixar, o Derek Lacerda também, que veio numa troca com o Carlos Alberto, também dá tudo certo. Vamos supor que todos eles vão bem. Eu ainda acho que é insuficiente. Então, é preciso de mais. E aí a gente viu o Sport nem liberar os salários mais altos, nem trazer jogadores de fato reforços. Aí a situação é muito complicada. E, para a gente fechar aqui esse raio-x, a gente não pode esquecer de André Figueiredo e Guilherme Falcão. Outros culpados que não podem ser esquecidos aí, como está no texto. Porque a montagem do elenco, é óbvio que tudo passou pelo presidente do clube, Yuri Romão, que é o rosto principal de tudo isso, feito eu venho falando aqui. Mas Guilherme Falcão, então vice-presidente de futebol, e André Figueiredo, executivo de futebol, são muito, mas muito responsáveis pelo ano desastroso do esporte. Derramaram milhões em contratações essas que ninguém nunca entendeu pagar, por exemplo, 15 milhões de Carlos Alberto, que sempre foi um atacante de qualidade técnica muito questionável. Carlos Alberto não tem culpa de alguém ter comprado ele por 15 milhões, não, tá? Ele sempre foi um jogador limitado. Pagou quem quis. Ele não tem culpa de ter mostrado o que ele mostrou aqui. Ele não tinha mais a oferecer. O erro é de quem comprou. 15 milhões de Carlos Alberto, assim, é a pior contratação da história do esporte, com muita tranquilidade. O Sport agora tem que torcer para ele fazer uns golzinhos na Série B e tentar negociar ele, seja com Cuiabá ou com outra equipe, de preferência fora do país, alguém que se interesse pelos números dele, mas assim, é uma aberração. É uma aberração essa contratação de Carlos Alberto, Matheus Alexandre por 9 milhões, enfim, 57 milhões gastos na montagem de elenco capitaneada por eles. E por Pepa, que não está na foto também, mas é uma peça importante, porque pediu algumas peças, dentre elas, Carlos Alberto. Então, e Guilherme Falcão ainda tem um ponto fundamental. Guilherme Falcão é o autor da inesquecível frase Pilinha do Perdão. Disse que não tinha dúvidas, né, de que a torcida iria para a Filinha do Perdão após as críticas por parte da torcida a Carlos Alberto e também a Matheus Alexandre. E o resultado, Matheus Alexandre foi dispensado, voltou a ser titular, não consegue jogar bem. Carlos Alberto já está fora do clube por empréstimo ao Cuiabá até o final da temporada. Guilherme Falcão está fora do clube. Então, assim, é uma mancha que não vai sair jamais. Daqui a 20, 30 anos, a gente, quando outros jornalistas, enfim, todo mundo for lembrar deste esporte de 2025, a gente vai lembrar que, em abril, um diretor do clube disse que a torcida iria para a Filinha do Perdão para Carlos Alberto e Matheus Alexandre. É um reflexo muito grande desse 2025 horroroso do esporte.
E aí, pessoal, para a gente fechar aqui, eu queria saber de vocês. E agora? O que é que o Sport deve fazer aí nesse restante de ano? Porque, assim, para mim, a sensação é de que o ano acabou. Acabou. Eu não vejo esse time aí somando. Tem 3 pontos, 40 pontos pelo menos, para tentar escapar 43, 44. 40, 41 pontos. Eu não vejo. Eu, sinceramente, acho impossível. Mas futebol a gente já viu tudo, né? Queria saber de vocês. O que é que vocês acham que o Sport deve fazer no restante da temporada? Seria o momento do presidente do clube se licenciar? Seria o momento de o Sport tentar um all-in ainda maior, trazer reforços? Seria o momento de já tentar negociar alguns salários mais caros do clube, como, por exemplo, Sérgio Oliveira, que tem contrato também para ano que vem? Enfim, são respostas que a gente vai seguir acompanhando e eu quero saber de vocês. Então, deixa aí nos comentários, se inscreve aqui no canal. Grande abraço a todos, tamo junto e até a próxima.